A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje, a nossa conversa é do período intertestamentário. É um período de tempo em que nós não temos nenhuma manifestação, nenhum livro, nenhuma escrita que vai desde o profeta Malaquias, no Velho Testamento, até os Evangelhos, no Novo Testamento. Este período tem 400 anos. E o que aconteceu nesses 400 anos vai ser muito importante para aquilo que virá no Novo Testamento, para nós entendermos como as coisas aconteceram no Novo Testamento. Então é importante que a gente passe por esses 400 anos. Esse período, portanto, ele pode ser entendido melhor através de um livro profético, através de Daniel. Daniel tem duas passagens importantes, Daniel 2 e Daniel 7, explica tudo o que acontece nesse período intertestamentário. Então nós vamos ver aqui, do teu lado esquerdo, desse lado de cá, lado da tela direito, do teu lado esquerdo, nós vamos ver o sonho de Nabucodonosor. E do outro lado, deste lado de cá, nós vamos ver as visões de Daniel. E existe aí as explicações. Então o livro de Daniel, ele apresenta e já explica o que vai acontecer. Então vejamos lá. No sonho aparece então uma estátua constituída de alguns elementos: cabeça de ouro, tórax de prata, a parte da coxa e o abdômen de um metal, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Daniel explica que a cabeça de ouro é o reino da Babilônia, que ele vai de 605 a 539 a.C. O tórax de prata é o reino da Pérsia, sucede o reino da Babilônia. A Babilônia é conquistada pela Pérsia e que vai de 539 a 334. A parte aqui do quadril, um pedaço da coxa, o metal, é a Grécia. Ele vai de 334 a 168 a.C. Portanto, a Grécia domina o reino da Pérsia. As pernas de ferro são Roma, o Império Romano. Ele é o império mais duradouro que nós temos aqui. Ele vai de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E aqui o ferro e o barro, que são os pés, seria a nossa era agora. Se nós formos interpretar ou formos ler o que diz Daniel nas suas visões, ele vê primeiro um leão com asas. Um leão com asa é o símbolo da Babilônia. Depois ele vê um urso que se levanta. Esse urso era o símbolo da Pérsia. Depois ele vê um leopardo e que vai se dividir em 4 cabeças. Este vai ser a Grécia. E depois ele vê um animal terrível, uma fera terrível, que ele não identifica. Ele diz um animal terrível, uma fera terrível. E esta, depois ele vai ter 10 chifres, ele identifica como Roma. Então o que nós vamos observar aqui? Neste período intertestamentário, nós vamos ver uma sucessão de reinos. Cada um deles vai ser muito importante para o cristianismo, muito importante para as obras que os apóstolos vão fazer depois lá no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Veja lá, a Babilônia é o primeiro reino. É o primeiro reino. Aqui nós colocamos para vocês o mapa do domínio do reino da Babilônia. A Babilônia já estava sucedendo a Assíria. Ela conquistou a Assíria. Conquistou também a Palestina, conquistou. Aqui está Jerusalém e todos os moradores de Jerusalém acabaram se dispersando. A maioria foi para uma cidade chamada Babilônia, que deu nome ao reino da Babilônia. Tá?
Então, se você percebe aqui, olha a distribuição de terras da Babilônia. Você vai ler nos escritos, lá no Velho Testamento ainda, você vai ver que alguns reis da Babilônia são identificados. Por exemplo, Nabucodonosor, Belsassar, a escrita, né, na parede, Belsassar, Nabucodonosor, são reis que a palavra de Deus está identificando neste período aqui, no período da Babilônia. Qual é a importância deste período? A importância desse período é que os judeus foram dispersos pelo mundo. Isso vai ser super importante na hora de levar a palavra de Deus para os judeus. Eles estão espalhados pelo mundo, portanto, o mundo começa a receber a palavra de Deus. Então, a grande vantagem, se é que nós podemos dizer que houve uma vantagem no cativeiro, foi exatamente essa dispersão. Então, este aspecto é muito importante em relação a esse primeiro período, o período da Babilônia. Então, a contribuição deste período é a dispersão dos judeus pelo mundo. E como os apóstolos foram atrás dos judeus, eles acabaram alcançando o mundo todo no seu ministério, na sua mensagem de salvação. O segundo reino é o reino persa. Então, o que acontece? A Babilônia começa a enfraquecer e a Pérsia começa a dominar tudo. Então, se vocês olharem aqui, meus amados, vocês vão ver que a extensão é ainda maior. Então, veja, pega todo o Egito, ele sobe para cá, Palestina está aqui, Jerusalém está aqui. Ó. Ele vem pela Babilônia e ele vai atingir até a Índia. Então, a extensão foi muito maior. Tá? A dispersão foi muito maior. Este é o Império Persa. Aqui, cidades importantes. Ó, Jerusalém fica aqui, Babilônia fica aqui, Nínive está aqui, Ecbátana está aqui. E Suzã está aqui. Né? Estas cidades são cidades citadas na Bíblia e são cidades que vocês veem que o povo de Deus está todo disperso. Agora veja que importância tem esse período. Esse período tem uma importância muito grande. Eles não podiam voltar para Jerusalém, ou se voltaram, eles voltaram, alguns voltaram, nem todos voltaram. Significa dizer que aquela dispersão de judeus feita pelo mundo, ou seja, por todo esse mundo conhecido aqui, por toda essa extensão de área aqui, ela precisava de um local de culto e de adoração. Então surge nessa época as chamadas sinagogas. A gente vai ver mais para frente as sinagogas. Esse era um local de reunião. Então toda vez que um apóstolo, que um missionário saía para levar a palavra de Deus, para levar a palavra de Jesus, onde ele ia? Ele ia nas sinagogas. Mas ele só podia ir lá porque neste período, no período persa, as sinagogas foram permitidas. Eles permitiram a construção de sinagogas. Como eles construíam isso? Se eu tenho pelo menos 10 homens judeus, eu já posso fazer uma sinagoga na cidade. Então, a maioria das cidades tinha sinagoga e, portanto, ela poderia receber os missionários. Esse período persa, vocês ouvem na Bíblia, a Bíblia fala desse período. Ciro foi o rei persa que permitiu a volta dos judeus para Jerusalém. Em Cambises, nós temos um período obscuro, mas de qualquer forma o templo foi reconstruído aqui. Xerxes, vocês talvez não conheçam com este nome, mas talvez vocês conheçam com o nome de Assuero. Assuero era o rei onde a rainha Esther
esteve. Então, Xerxes, ou Assuero, é uma parte importante. Nós temos, por exemplo, uma passagem importante, que é a instituição da festa do Purim, a salvação do povo. Tá? Aqui, se vocês forem ler lá em Ester, vocês vão achar esta passagem. Então, isso aqui está na Bíblia, ou seja, é real, é histórico. E o Artaxerxes era o rei da Pérsia quando Esdras, Neemias, Zorobabel, quando todas essas pessoas voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo e rededicaram o templo e refizeram os muros. Então, esta é a parte dos persas. Os persas não existiram únicos, sozinhos e solitários. A Grécia estava se desenvolvendo e, se você observar aqui, ela atinge uma área super maior, absurdamente maior. Olha cá. Então, a Índia aqui, né? Então ela pega toda a parte da antiga Pérsia, né? A Mesopotâmia, a Síria, né? Jerusalém está aqui e ela sobe, coisa que não existia antes, ela vai subir, tá? E vai pegar, inclusive aqui, a Grécia e a Macedônia. Então, toda essa parte aqui era dominado pelos gregos. Isso aconteceu em 331 a 168 a.C. Qual é a importância disso? Quando Alexandre o Grande marchava, ele dominava o local, ele deixava o seu governante, etc., mas ele impunha uma língua única, uma cultura única. Então, toda essa parte aqui, por onde os judeus já estavam dispersos, onde eles poderiam construir uma sinagoga, todos eles falavam grego. Todos eles falavam grego. Então, antigamente, cada um tinha a sua língua. Agora não. Depois de Alexandre dominar, todos esses lugares passaram a falar a língua grega. Então, para os missionários ficava fácil. Eles poderiam ir às cidades, eles tinham uma sinagoga no local, eles tinham um local onde se reunir, e eles não precisavam se preocupar com aprender a língua daquela cidade, daquela região. Eles poderiam falar em grego e todo mundo entendia. Uma outra coisa super importante, ele reuniu 70 sábios, e aqui na cidade de Alexandria, que fica aqui, ó, aqui é o Egito, né? Aqui é o Egito. A cidade de Alexandria fica nessa pontinha aqui. E ali, na cidade de Alexandria, eles traduziram todo o Velho Testamento, só existia o Velho Testamento naquela época, eles traduziram todo o Velho Testamento para o grego, ou seja, eles possibilitaram qualquer pessoa aprender a Bíblia, ler a palavra de Deus, ler o Velho Testamento, porque ele estava em grego. Essa tradução se chama Septuaginta. E para nós fecharmos essa nossa primeira parte aqui, quando Alexandre o Grande morre, o domínio dele, né, toda essa extensão aqui, ela foi dividida em 4. Lembram lá? O leopardo, que tinha 4 cabeças. Então, uma ficou para Cassandro, que é essa partezinha aqui. Uma ficou para Lisímaco. Uma ficou para Seleuco, toda essa parte aqui. E se você olhar Israel aqui, ó, Palestina, tem uma parte amarelinha aqui e uma parte azul, que é Ptolomeu. Então eram os 4 generais de Alexandre. Depois que ele morre, o império dele foi dividido em 4. Amém, amado?
Por enquanto é só. Daqui a pouco a gente continua. Bons estudos!